O vento cortava como lâminas invisíveis, e até o mar parecia ter congelado no lugar, olhando em silêncio. Numa noite em que o céu estava tão claro que dava para contar as estrelas, um homem foi encontrado caído na neve, os olhos abertos, as mãos ainda agarradas a uma taça de hidromel, como se estivesse brindando com a própria morte. Ele não era qualquer homem. Era um viking. Um dos últimos daquela aldeia que sobreviveu a um inverno que não perdoava nem os deuses. O que você vai ouvir agora não é só uma história sobre frio. É sobre pactos secretos, truques de sobrevivência e rituais tão estranhos que fariam até o mais cético jurar que magia existe. É sobre como homens e mulheres aprenderam a negociar com a própria morte quando ela vinha vestida de gelo. E é sobre o que acontecia quando esse pacto era quebrado. Então, se você quiser caminhar comigo por essa estrada congelada da história, faça o seguinte: se inscreva agora no canal. Deixe o like para que essa história chegue a mais pessoas que gostam do lado sombrio do passado. E escreva nos comentários: de onde você está ouvindo essa história agora? É de um lugar quente ou frio? Quero saber. Acomode-se, ajuste o cobertor e prepare-se para descobrir o que realmente manteve os vikings vivos quando o mundo inteiro parecia feito de gelo. Ele foi encontrado sentado, como se ainda estivesse vivo, com as mãos estendidas para um fogo que não existia mais. A barba estava coberta por cristais de gelo que reluziam à luz fraca da aurora, e o olhar... o olhar era o de quem tinha visto algo que nenhum humano deveria ver. O rei viking, que nunca perdeu uma batalha, havia perdido para o único inimigo que não se podia derrotar com um machado. E, ironicamente, esse inimigo não tinha rosto. Apenas o hálito gelado do inverno nórdico. Mas antes de congelar ali, naquela posição quase majestosa, ele tinha percorrido o mesmo caminho que todos percorrem no norte quando o frio chega sem avisar. Só que dessa vez, não havia guerreiros ao redor para cantar canções de coragem. Não havia banquete para aquecer o sangue. Não havia sequer um cão para lhe oferecer calor. Era só ele. A madeira que queimava rápido demais, e o vento que gritava como um exército invisível. Para entender como esse homem poderoso terminou assim, precisamos voltar. Voltar para a primeira vez que o frio tentou matar os vikings, e eles, de alguma forma, decidiram que não iam morrer. E não foi só por coragem ou músculos de quem consegue cortar um tronco com um golpe só. Foi por segredos que não se contam em praça pública. Segredos que misturam superstição, ciência e uma boa dose de teatro. Imagine que você acorda, e a sua respiração é visível dentro de casa. Que a água no balde está mais dura que sua ex. Que sair para buscar lenha significa, literalmente, correr o risco de nunca voltar. No mundo dos vikings, isso não era exagero. Era terça-feira. E como eles bem sabiam, sobreviver a uma terça dessas era uma arte que se aprendia com sangue e histórias ao pé do fogo. O rei sabia disso. Cresceu ouvindo sobre guerreiros que se aqueciam enrolando-se em peles tão pesadas que pareciam carregar a floresta inteira nas costas. Sobre mulheres que cozinhavam caldos grossos, capazes de ressuscitar um homem depois de um dia de caça. E sobre fogueiras acesas em pontos específicos da aldeia, como se os deuses tivessem deixado o mapa para sobreviver ao frio. Mas naquela noite, não havia mapa. E a aldeia não estava lá. Ele estava sozinho. O silêncio do inverno é traiçoeiro. Começa como um descanso, mas logo vira um peso que aperta o peito. E então, o frio começa a entrar. Primeiro pelas pontas dos dedos, depois pelo rosto e, por fim, pela mente. É quando você começa a achar que deitar na neve é confortável, que fechar os olhos é uma boa ideia. O que aconteceu com o rei naquela noite não foi apenas uma derrota pessoal. Foi a lembrança cruel de que o inverno é paciente. Ele espera, observa e ataca quando você menos espera. Não importa se você já atravessou mares gelados, se matou ursos ou se já bebeu hidromel o suficiente para encher um lago, o inverno sempre guarda uma última carta. E essa carta, ele jogou. Com neve que entrava pela fresta da porta, com vento que soava como vozes antigas, com a madeira se desfazendo rápido demais no fogo. Quando amanheceu, o rei estava imóvel, mas sua história, essa ainda respirava. Porque toda vez que um viking morria no frio, sua aldeia aprendia mais um truque.
E é por isso que, para entender a arte viking de sobreviver ao frio mortal, precisamos falar não só de técnicas, mas de pactos invisíveis. De decisões tomadas na penumbra, entre goles de hidromel e promessas sussurradas aos deuses. Porque no fim, o segredo não era apenas físico, era emocional. E às vezes, espiritual. Você acha que sabe o que é frio? Espere até ouvir o que eles faziam antes de o gelo bater a porta. Porque acredite, não existe Netflix, cobertor e chocolate quente que cheguem perto do que vem a seguir. Então me diga, se você estivesse na pele de um viking, enfrentando um inverno capaz de matar reis, você sobreviveria? Quero ver a sua resposta nos comentários. Foi assim que começou. Não com uma nevasca, não com um vento cortante, mas com um silêncio tão pesado que parecia ter peso físico. Um silêncio que engolia o som das ondas, abafava o ranger das madeiras dos barcos e até silenciava os cães. Os velhos da aldeia sempre diziam que quando o silêncio chegava, o inverno já estava sentado à sua porta, sorrindo como quem traz más notícias. E quem ignorava esse aviso acabava sendo encontrado dias depois. Bonito, mas congelado. Esse silêncio não era vazio. Era um som invisível que os vikings conheciam bem. O mesmo que antecedia batalhas, tempestades e traições. Só que no inverno, ele vinha acompanhado de um frio que não avisava, que não chegava devagar. Era como se o mundo tivesse decidido tirar todo o calor de repente, só para ver quem ficava em pé. E nesse jogo, qualquer vacilo custava caro. A primeira reação da aldeia não era correr para cortar lenha ou caçar. Era observar. Sim, observar. O silêncio era um mapa, e quem soubesse ler sabia onde e quando agir. Era nesse momento que os guerreiros mais velhos se reuniam perto da fogueira, não para contar histórias heróicas, mas para trocar informações sobre o vento, a cor das nuvens e até o comportamento dos corvos. Enquanto isso, as mulheres e os jovens começavam a preparar os estoques. Não estamos falando de guardar grãos como quem estoca arroz no supermercado. Estamos falando de transformar a aldeia inteira num organismo vivo que respira junto. Desde o salgar da carne até o posicionamento das camas, tudo era calculado como se fosse um tabuleiro de xadrez contra o próprio inverno. O silêncio também era um teste psicológico. Alguns ficavam inquietos, como se precisassem fazer algo, qualquer coisa, para preencher aquele vazio. Outros, mais experientes, sabiam que o silêncio era a hora de economizar energia. Como num jogo de sobrevivência, o vencedor era aquele que conseguia ficar imóvel o tempo certo, esperando o momento de agir. Para um forasteiro, esse período parecia preguiça coletiva, mas na verdade, era pura estratégia. Era como segurar o fôlego antes de mergulhar num lago gelado. Você sabe que precisa, mas também sabe que não pode se apressar. E esse controle, essa disciplina silenciosa, era uma das primeiras armas contra o frio. O rei que vimos congelado no início, ele conhecia essa regra. Aprendeu desde cedo que o silêncio era mais valioso que qualquer espada no inverno. Mas naquele ano, o silêncio veio diferente, mais denso, mais longo. Como se o próprio frio estivesse se divertindo em prolongar a espera. E enquanto o mundo dormia sob um céu cinza, o frio preparava sua emboscada. As águas começaram a se fechar, as aves migraram, e até o som das machadadas na madeira parecia se perder no ar, como se fosse engolido pela neve que ainda nem tinha caído. Esse era o prelúdio da guerra mais longa que um viking poderia enfrentar. A guerra contra a estação que não se podia matar, apenas sobreviver. Uma guerra que começava em silêncio, mas terminava. Bom, você já viu como terminava para alguns. E, enquanto o rei esperava, sentado à beira do trono, o frio começava a escrever sua história naquele inverno. Uma história que não se fazia com tinta e pergaminho, mas com gelo e ossos. E é justamente aqui que surge o primeiro segredo que manteve aquela gente viva. Mas esse segredo, ainda vamos chegar lá. Ele tirou as luvas para mostrar coragem, e em menos de 1 minuto, perdeu o tato dos dedos. Riu alto, fez piada, disse que não sentia nada. E esse foi o problema. Quando a dor some cedo demais, o inverno já está comendo você por dentro. Os mais velhos correram, esfregaram neve, aqueceram com pele e sopro. O aprendiz tremia, ainda debochado, até os lábios ficarem roxos. Só frio, disse, antes de desmaiar bonito, como o herói de saga ruim. Na manhã seguinte, acordou,
Mas não todos os dedos acordaram juntos. Foi assim que ele aprendeu. No norte, valentia sem método vira epitáfio. A verdade é simples, e simples dói. Frio não é um sentimento, é uma estratégia. Ele tira o calor de onde você menos espera e cobra juros compostos. Ataca primeiro a pele, depois o sangue, depois o juízo, nessa ordem traiçoeira. Quem chega sem treino acha que é resistência. O inverno acha que é almoço. Por isso os vikings falavam do frio como se fosse uma entidade com humor. Ele observa, espera, e quando você se gaba, ele morde, diziam. Nada pessoal, só negócios gelados entre corpo e clima. E no balanço final, a arrogância sempre fecha no vermelho. Os veteranos sabiam que o primeiro erro era suar. Suor vira gelo. E gelo na roupa é abraço da morte. Trabalha-se em ciclos curtos, respira-se pelo nariz, cadencia-se o esforço. É tática de guerra. Avançar, recuar, nunca dar flanco à umidade. Capa por cima, lã por baixo, ar preso como aliado térmico. A roupa é uma fortaleza, e cada camada é uma muralha. Quem abre a porta no auge do vento abre um portão para o inimigo. E o inimigo não perde convite. O amador confia no fogo como se fosse Deus em miniatura. O veterano confia no fogo como se fosse um mercenário caro. Fogo aquece, mas cobra madeira, atenção e distância certa. Chegue muito perto, você sua. Afaste demais, o frio rouba de volta. Por isso, o círculo ao redor da chama parecia um ritual matemático. Pele virada para fora, lã virada para dentro, silêncio medido. Até as sombras tinham função, cortando corrente de ar. Nada era acaso, era tudo logística em chamas. A comida, então, não era banquete romântico de série. Era combustível com planilha invisível na cabeça dos anciãos. Gordura primeiro, proteína firme, caldo sempre à mão. Bebia-se grosso, mastigava-se lento, poupando fogueira e corpo. Quem brincava de jejum ganhava tontura premium e vista escura. Quem comia direito ganhava horas de calor por dentro. Parecia bruxaria, mas era termodinâmica com gosto de baleia. E ninguém discutia com uma teoria que salvava dedos. Os mitos ajudavam a amarrar disciplina com metáfora. Diziam que Skadi, a senhora do inverno, amava orgulhosos. Para tê-los, tirava primeiro as bochechas, depois os sorrisos. Quem ria do gelo casava com ela sem festa nem música. Já Odin, quando aprovava, deixava fagulhas de coragem, que na prática eram pedras quentes bem colocadas na palha. Deus ou não, a aldeia seguia o protocolo sagrado. Porque mito bom é o que melhora processo. Outra regra anti-amador era respeitar o silêncio do corpo. Tremor é alarme, não defeito. Desligá-lo é cortar o fio errado. O corpo treme para fazer calor com o que resta de energia. Desprezar isso é como xingar o último amigo que veio te ajudar. Então deixavam tremer, contavam os intervalos, ritmavam a respiração. Cantigas baixas, compassos longos, economia de fôlego. Parecia ritual, era fisiologia com coro medieval. E cada nota era um minuto arrancado do inverno. As mãos eram tratados de paz em tempos de guerra. Nunca nuas, nunca estáticas, nunca molhadas sem plano. Luvas de lã, pele por fora e funções alternadas. Uma mão trabalha, a outra aquece, revezamento de dedos. Ferramentas aquecidas sob a capa antes de tocar metal. Porque metal frio puxa a alma junto com calor. Quem esquece isso volta para casa sem poesia nas pontas. E poesia faz falta quando tudo é branco e vento. Sobre pés, os deuses eram detalhistas. Botas largas, ar preso, palha seca como colete interno. Meias encamadas, troca programada, nunca dormir molhado. Pedras aquecidas sob a cama, lenha pronta para o despertar. Quem acorda com o pé em brasa não tropeça no primeiro passo. Quem acorda com o pé em vidro quebra na saída. Parecem minúcias, são estatísticas de sobrevivência. Cada dedo salvo era uma vitória que não ia para as sagas, mas contava. E tinha a questão da cabeça, a chaminé do corpo. Cobrir o couro cabeludo era salvar uma fogueira inteira. Touca de lã, capuz de pele, barba como cortina térmica. Rir da touca era moda para cadáver bonito no degelo. Os velhos mediam calor como quem mede ouro. Sopravam nas mãos, contavam respirações, ajustavam mantos, e quando alguém cochilava perto demais do vento, puxavam de volta. Carinho viking era parecer grosseria e salvar vidas. O amador quer brilhar. O veterano quer durar. Por isso cortavam a madeira em tempos de calor relativo.
Guardavam as melhores toras para as semanas sem perdão. As piores viravam carvão. As médias sustentavam vigília. Até o arranjo do depósito seguia o mapa do vento. Buracos tapados, frestas caçadas como invasores. A casa era um navio na tempestade branca, e cada tábua vedada era um mar a menos. Quando a mente falhava, vinham os jogos e as histórias. Não por gracinha, mas para manter gente acordada no turno. Jogo de ossos, apostas miúdas, risos cortados na metade. Quem ria muito, descansava curto. Quem calava, vigiava fogo. Metade da aldeia vivia de olhos semi-fechados, a outra, em alerta. Era um balé feio, eficiente, quase militar. O inverno odeia rotina disciplinada. E eles sabiam dançar feio melhor do que ele. No fim, o aprendiz dos dedos teimosos ficou. Aprendeu a contar tremores, a respeitar o silêncio, a amar a touca. E, principalmente, descobriu que força sem método só esquenta a conversa. No norte, técnica é ternura que não gosta de abraço. Os anciãos sorriram pouco, como sempre, e passaram a próxima lição. Porque para durar, não basta saber do frio. É preciso vestir a história. E a história, naquele lugar, tinha cheiro de couro e lobo. É hora de falar da primeira defesa, a pele dos mortos. Ele entrou no salão usando um manto de urso tão pesado que parecia carregar a própria montanha nas costas. A neve derretia ao tocar aquela pele escura, e os olhos do animal, preservados como talismãs, brilhavam à luz da fogueira. Ninguém falou nada, porque todo mundo sabia que para vestir algo assim, era preciso matar o dono original. E no norte, isso nem sempre significava apenas um animal. Aquele manto não era roupa, era um aviso. No mundo viking, pele não era moda, era armadura viva. Cada costura contava uma história. O lobo caçado numa noite sem lua, o urso abatido quando tentava arrancar a porta de uma cabana, a raposa capturada depois de semanas de armadilhas. Vestir essas peles não era só se aquecer, era carregar a força, a fúria e, segundo eles, o espírito do que um dia tentou te matar. Era a vitória costurada no corpo. Os iniciados aprendiam cedo. Peles comuns aquecem, mas peles conquistadas protegem. Não era superstição barata. Havia algo na espessura, no cheiro, na maneira como a pele retinha calor, mesmo quando o vento uivava. Um urso polar, por exemplo, podia dar a um guerreiro noites inteiras de sono, sem que o frio tocasse sua pele. E claro, havia o fator psicológico. Ninguém mexe com quem veste o cadáver de um predador. As mulheres também participavam dessa guerra silenciosa contra o frio. Sabiam trabalhar as peles como quem esculpe um templo. Usavam técnicas de curtimento que selavam a lã natural contra a umidade, criando capas que repeliam tanto o vento quanto a neve. Cada peça era feita para durar gerações, e muitas vezes duravam. Herdar a pele de um parente era receber um pedaço da própria linhagem. Claro, havia também as peles malditas. Aqueles que morriam de frio às vezes eram encontrados com suas roupas intactas. Supersticiosos, os vikings acreditavam que essas peças carregavam o azar do dono, e só um ritual de purificação poderia livrá-las dessa maldição. Normalmente, isso envolvia fumaça de ervas, cânticos e deixar a peça sob a aurora boreal por uma noite inteira. No campo de batalha, as peles serviam para muito mais do que aquecer. Uma capa de lobo podia confundir inimigos à distância, parecendo que um animal selvagem avançava entre os guerreiros. Um manto de urso funcionava como escudo contra flechas fracas e como cama improvisada durante campanhas de inverno. Era multifuncionalidade no estilo viking, brutal e prática. Mas as peles mais temidas eram as que vinham de caçadas solitárias. Não havia honra maior do que matar um predador sozinho e vestir sua pele como troféu. Era a maneira mais rápida de conquistar respeito, ou de morrer tentando. Porque no norte, caçar sozinho era como assinar um contrato com o inverno, e ele raramente deixava cláusulas de sobrevivência. Havia também um lado mais simbólico. Vestir a pele de um animal era, de certa forma, se tornar aquele animal. O caçador de urso se tornava mais resistente. O caçador de lobo, mais astuto. Era uma psicologia primitiva, mas extremamente eficaz. E no frio mortal, acreditar que você é mais forte pode ser a diferença entre acordar no dia seguinte ou não acordar. O rei que congelou naquela noite? Sim, ele também tinha seu manto lendário.
feito de peles de 3 lobos que matara numa só caçada. Mas, naquela última noite, o manto estava a quilômetros de distância, guardado no salão da aldeia. Talvez porque ele achasse que podia vencer o frio sozinho. Talvez porque, no fundo, achasse que já não precisava provar nada. Essa foi sua segunda derrota. Esquecer que, no norte, o frio respeita símbolos tanto quanto respeita armas. E as peles eram, ao mesmo tempo, ambos. Um lembrete visível de que o portador tinha vencido a morte pelo menos uma vez. E ao tirá-las, era como se abrisse mão dessa vitória. No fim das contas, vestir a pele dos mortos não era só sobre aquecimento. Era sobre intimidação, sobre memória, sobre orgulho. Era a primeira camada de defesa contra o frio e contra tudo que ele representava. E, sem ela, até um rei podia acabar como uma estátua de gelo. E agora que sabemos como eles se cobriam por fora, precisamos entender como eles se protegiam por dentro. Porque no norte, sobreviver não era só sobre o que você veste, mas sobre o que você come. Ele morreu com a barriga vazia, e isso no norte era a forma mais lenta e dolorosa de se entregar ao inverno. Não havia sangue, não havia feridas, apenas um corpo encolhido, como se tivesse tentado abraçar o próprio estômago para se aquecer. Quando o encontraram, o vento parecia zombar, soprando o cheiro de peixe defumado que nunca chegou a tocar sua boca. Entre os vikings, morrer de fome no frio era quase pior do que cair em batalha, porque era morrer sem lutar. Os anciãos sabiam que no inverno, a comida não era apenas combustível, era a armadura interna. Cada pedaço de gordura era um escudo contra o frio, cada gole de caldo grosso, uma muralha levantada por dentro. Diferente de hoje, onde as dietas da moda tratam gordura como vilã, no norte ela era celebrada como um presente dos deuses. Quanto mais você carregava, mais chances tinha de acordar no dia seguinte. As mesas vikings, se é que podemos chamar assim, eram construídas para a sobrevivência. Carne de foca, gordura de baleia, peixes gordos como salmão e arenque, caças de inverno temperadas com sal e fumaça. Tudo pesado, tudo calórico, tudo pensado para durar não apenas na despensa, mas dentro do corpo. Comer era um ato estratégico, não um prazer. E comer bem era como afiar uma espada antes de um duelo contra o frio. O ritual começava cedo, antes mesmo da neve se acumular. O salgar, o defumar e o enterrar carnes em poços gelados não era apenas preservação, era garantia de vida. A aldeia funcionava como uma máquina de produção de calor futuro. Cada barril de peixe salgado era uma promessa. Cada pedaço de gordura armazenada era um voto de confiança na próxima estação. Os caldos eram a verdadeira medicina da época. Misturas densas, feitas com ossos, medula, ervas secas e, quando possível, um pouco de cebola selvagem. Não só aqueciam o corpo, mas também davam a ilusão de que o inverno podia ser suportado. O calor subia pelo estômago e se espalhava como se fosse um feitiço, um pacto silencioso entre a comida e a alma. E havia as bebidas, que não eram apenas para comemorar. O hidromel, espesso e quente, servia para enganar o corpo, fazendo-o acreditar que o mundo lá fora não estava tentando congelar seu sangue. Mas os mais experientes sabiam. Beber demais era traição ao próprio corpo. O calor falso passava rápido, e o frio real, paciente, voltava para cobrar o que era seu. A disciplina à mesa era quase militar. Cada pessoa sabia exatamente quanto poderia comer sem comprometer o estoque. Os líderes de família calculavam por dia, por semana, por mês. E não havia espaço para a gula. Comer demais num dia podia significar passar fome no outro. No inverno, a fartura era uma miragem que só aparecia para os imprudentes. As crianças aprendiam cedo que a comida não era garantida. O primeiro inverno de um jovem era sempre um teste. Aprender a valorizar cada pedaço. A entender que até a gordura que grudava nas mãos tinha valor. Nada era desperdiçado. Nem o frio se dava ao luxo de desprezar o que podia matar. O rei que conhecemos no início, o que sucumbiu ao frio, também conhecia essas regras. Mas, na sua última noite, a comida estava longe. Talvez tenha confiado que aguentaria até o amanhecer. Talvez tenha subestimado a fome que chega sorrateira junto com o frio. O que é certo é que, quando os dois se juntam, nem a força de um rei é suficiente. Entre os vikings, não comer era como sair para a batalha sem escudo. Podia até ser corajoso, mas era suicídio. E eles sabiam que o frio não matava de uma vez.
Ele desgastava, tirando pouco a pouco até que você não tivesse mais energia para lutar. Por isso, o ato de se alimentar era sagrado. Mais do que um hábito, era uma resistência silenciosa, um recado para o inverno. Você pode tentar, mas aqui dentro o fogo ainda está aceso. E esse fogo, alimentado todos os dias, era o que separava os sobreviventes das estátuas de gelo. Agora que sabemos o que os mantinha aquecidos por dentro, é hora de falar do que os cercava por fora. Os fogueirões sagrados que mantinham não apenas o calor, mas também a esperança. Ele morreu a poucos passos do fogo. A lenha queimava alta, crepitando como se zombasse dele. Mas o homem estava caído na neve. O rosto azul, a barba rígida. Nos olhos, um brilho quase de surpresa, como se não entendesse como era possível congelar tão perto das chamas. Entre os vikings, isso era uma lição gravada a ferro. O fogo protege, mas não perdoa distraídos. Aproximar-se dele era arte, não instinto. Os fogueirões vikings não eram meras pilhas de lenha. Eram construções calculadas, erguidas em pontos específicos da aldeia, muitas vezes alinhados com o solstício ou com a direção do vento. Acreditavam que esses locais tinham a bênção dos deuses, e que o fogo aceso ali ganhava um tipo especial de vigor, capaz de resistir às noites mais cruéis. Mais do que calor, eles criavam um campo invisível de proteção. O fogo era um centro de gravidade social. As famílias se reuniam ao redor dele não apenas para se aquecer, mas para planejar, cantar, contar histórias e vigiar uns aos outros. No inverno, o fogo não era só uma chama, era o coração pulsante da comunidade. E como todo coração, precisava ser cuidado com atenção. Um descuido, uma falha de abastecimento, e a aldeia inteira sentiria o golpe. A manutenção dos fogueirões era quase ritualística. Havia lenha reservada apenas para eles, escolhida entre as toras mais secas e resistentes, muitas vezes cortada meses antes do inverno. A chama nunca podia morrer. Mesmo nos dias mais calmos, alguém ficava de vigia, alimentando o fogo como se alimenta um animal sagrado. A ideia de deixar a chama apagar era tão grave que podia levar à expulsão da aldeia. Havia um mito antigo que dizia que cada fogueira era um espelho do fogo eterno de Muspelheim, o reino de fogo da mitologia nórdica. Manter a chama acesa era, de certa forma, manter um pedaço desse reino no mundo dos homens. E apagar o fogo era como fechar a porta para os deuses. Isso explicava por que, muitas vezes, acender novamente um fogueirão exigia um ritual de purificação. A proximidade ao fogo, porém, era medida com precisão. Quem se sentava perto demais corria o risco de suar. E no inverno, isso era sentença de morte. Suor congelado era traição do próprio corpo. Por isso, os assentos eram distribuídos como se fosse um cálculo militar. Os mais velhos e frágeis mais perto, os jovens e fortes mais distantes. Cada um tinha seu lugar. E quebrar essa ordem não era apenas desrespeito, era colocar vidas em risco. O fogo também tinha um papel psicológico. O brilho das chamas afastava a sensação de isolamento que o inverno trazia. Ao redor dele, a aldeia parecia menor, mais aconchegante. E até as histórias ganhavam cores vivas. Era como se o mundo lá fora, branco, silencioso, mortal, deixasse de existir enquanto as chamas dançavam. Mas o rei que congelou naquela noite não estava perto de nenhum fogueirão. Talvez tenha pensado que um pequeno fogo seria suficiente. Talvez tenha subestimado a diferença entre uma chama solitária e o calor coletivo de um fogueirão sagrado. E essa escolha, simples e orgulhosa, foi o que o colocou na neve. O poder do fogo não estava apenas no calor físico, mas no que ele representava. Estar ao redor dele significava estar protegido pela comunidade, amparado por olhares atentos. Estar longe dele, mesmo que apenas por algumas horas, era expor-se ao ataque silencioso do inverno. Entre os vikings, aprender a respeitar o fogo era tão importante quanto aprender a manejar uma espada. Ele não era apenas aliado, era juiz. E como todo juiz, ele podia salvar ou condenar. E se o fogo mantinha o corpo aquecido, havia outra arma ainda mais curiosa que ajudava a suportar o frio. Uma bebida que para os inexperientes era puro prazer, mas que para os veteranos era um truque mortalmente calculado. Ele foi encontrado caído a poucos metros de casa, com um sorriso congelado no rosto e um barril de hidromel tombado ao lado. Quem não conhecia a vida no norte podia achar que era um final feliz, um homem que bebeu até dormir, embalado pelo calor do álcool.
Mas os vikings sabiam. Aquele sorriso era a marca da armadilha mais antiga do inverno. O álcool aquece, mas só por dentro da cabeça. No corpo, ele abre as portas para a morte entrar. O hidromel era uma bênção e uma maldição. Feito de mel fermentado, água e às vezes ervas raras, era doce e potente, capaz de animar até o guerreiro mais cansado. Servido quente, parecia um abraço em forma líquida, uma promessa de que o frio lá fora poderia esperar. Mas essa promessa era mentirosa. Enquanto a mente relaxava, o corpo, enganado, começava a liberar calor, exatamente o que você não podia perder no auge do inverno. Os jovens, especialmente, caíam nessa armadilha. Achavam que algumas canecas de hidromel eram como vestir mais uma camada de pele. Sentiam-se invencíveis, desafiando o vento, rindo alto na neve, até que os pés começavam a perder a sensibilidade e o mundo girava devagar. Era nessa hora que o inverno, paciente, dava o golpe final. Os anciãos, no entanto, conheciam o uso correto da bebida. Hidromel não era para esquentar, era para manter o espírito vivo. Usado em pequenas doses, mantinha a moral da aldeia alta, ajudava a enfrentar longas noites e facilitava a digestão das refeições pesadas. A bebida era servida como parte de um ritual, e cada gole tinha hora, lugar e motivo para acontecer. Durante as festas do solstício, o hidromel se tornava parte da magia coletiva. As canções soavam mais fortes, as histórias mais vívidas, e até as chamas dos fogueirões pareciam dançar ao ritmo das risadas. Mas sempre havia alguém responsável por garantir que a celebração não virasse uma sentença. Havia um limite invisível que todos sabiam não ultrapassar. E cruzar essa linha era quase tão grave quanto apagar o fogo sagrado. O rei que congelou na noite que abriu nossa história? Sim, ele também tinha hidromel. Talvez tenha pensado que uma última caneca o ajudaria a dormir. Talvez tenha querido sentir aquele calor falso por mais alguns minutos. O que é certo é que, quando se deitou, o frio encontrou um corpo relaxado e sem defesas, e o resto você já sabe. O curioso é que, apesar de conhecerem o risco, os vikings nunca abandonaram o hidromel. Para eles, a vida sem ele seria como enfrentar o inverno sem histórias. Não era só bebida, era identidade, era resistência, era memória líquida de tempos melhores. E talvez fosse exatamente isso que tornava o risco aceitável. No fundo, o segredo estava no equilíbrio. Saber quando beber, quanto beber e por que beber era uma habilidade tão vital quanto saber empunhar uma espada. O hidromel era o amigo que te ajuda a rir na tempestade, mas que te abandona se você se apoiar demais nele. E enquanto o fogo e o hidromel ajudavam a manter o corpo e o espírito de pé, havia uma técnica muito menos gloriosa, mas igualmente eficaz. Uma que mostrava que, quando o frio ameaçava, até os guerreiros mais orgulhosos se tornavam criaturas de calor coletivo. Encontraram 5 guerreiros enormes dormindo amontoados, parecendo um novelo de lã humana, cobertos por peles e cheirando a fumaça de fogueira. Para quem olhasse de fora, aquilo era quase engraçado. Um monte de gigantes barbudos abraçados como se fossem crianças com medo do escuro. Mas, para os vikings, essa cena não tinha nada de humor inocente. Era pura estratégia de sobrevivência. No inverno do norte, orgulho não esquenta ninguém. A tática era simples na teoria, mas exigia coragem para admitir na prática. O corpo humano é uma fornalha constante, e quanto mais gente próxima, mais calor se acumula. Os vikings sabiam que a distância entre dormir vivo e acordar morto podia ser medida em centímetros de proximidade. E quando o frio apertava, a hierarquia desaparecia. Chefe e aprendiz, rei e camponês, todos se tornavam iguais na arte de dividir calor. Havia até posições específicas para maximizar o efeito. Os mais robustos ficavam nas bordas, bloqueando o vento e funcionando como muralhas vivas. Os mais velhos ou feridos eram colocados no centro, recebendo o calor de todos os lados. Essa formação, conhecida por alguns como o casulo, podia manter um grupo inteiro vivo, mesmo quando o vento parecia cortar ossos. Claro, isso exigia um nível de intimidade que poucos admitiriam em tempos normais. Mas no inverno, até o mais orgulhoso sabia que morrer de frio era um destino mais vergonhoso do que acordar abraçado ao rival de batalhas passadas. Como diziam por lá, na neve, todos cheiram igual.
Essa proximidade também tinha efeito psicológico. O calor físico vinha acompanhado de um calor emocional. Ouvir a respiração dos outros, sentir o peso de corpos vivos ao redor. Era um lembrete de que ninguém estava sozinho naquela guerra silenciosa contra o clima. E no norte, solidão era quase sempre o primeiro passo para a morte. Não era raro que histórias e segredos fossem trocados nesses aglomerados noturnos. Entre um cochilo e outro, alguém contava sobre um inverno passado, sobre como escapou de uma nevasca ou como perdeu um amigo para o gelo. Era quase um ritual de passagem, onde o medo se transformava em memória coletiva. O rei da nossa história, porém, estava sozinho quando morreu. Talvez por orgulho, talvez por circunstância, mas a ausência de outros corpos ao seu lado selou seu destino. Porque, ao contrário de uma batalha, onde a força individual podia mudar tudo, no inverno a sobrevivência era sempre coletiva. Os anciãos diziam que essa técnica não era vergonha, era sabedoria herdada dos animais. Lembravam que lobos, ursos e até pássaros se juntavam para resistir ao frio. Imitar a natureza, para eles, não diminuía a honra, aumentava as chances de ver a primavera. Ainda assim, sempre havia quem tentasse provar que podia dormir sozinho. E, invariavelmente, eram esses que a aldeia encontrava pela manhã, rígidos e pálidos, como esculturas de gelo. O inverno não dava medalhas para a valentia solitária. E, enquanto essa técnica mantinha muitos vivos, havia um momento do ano em que nem abraços coletivos, nem peles, nem hidromel pareciam suficientes. Uma noite tão longa e silenciosa que parecia não ter fim, e que exigia segredos ainda mais antigos para sobreviver. Diziam que ela durava para sempre. Uma escuridão tão profunda que até as estrelas pareciam cansadas de brilhar. O vento cortava como vidro, e o silêncio. O silêncio era o mesmo que antecede uma tragédia. Na noite mais longa, o frio não tinha pressa. Ele se infiltrava devagar, como um ladrão que conhece cada fresta da sua casa. E não importava quantas camadas você vestisse, ele sempre encontrava um jeito de tocar sua pele. Essa noite marcava o solstício de inverno, o ponto exato em que o sol parecia desistir do norte. Era o auge da estação e, para os vikings, uma prova de que os deuses gostavam de brincar com seus limites. Ninguém trabalhava, ninguém caçava, tudo parava. A aldeia inteira se recolhia, como se esperasse o julgamento final, e cada família se agarrava às tradições que garantiam mais uma chance de amanhecer. O fogo, nessa noite, nunca dormia. Os fogueirões eram alimentados sem pausa, como se cada fagulha fosse uma oração silenciosa. Cantarolas baixas ecoavam pelas cabanas, não para animar, mas para lembrar o corpo de que ainda havia vida ali dentro. As crianças eram mantidas acordadas, pois acreditava-se que dormir profundamente durante a noite mais longa era um convite para que o frio levasse a alma embora. E havia também os rituais. Alguns ofereciam carne queimada às chamas, acreditando que o cheiro atraía espíritos protetores. Outros deixavam pedaços de gordura nas portas, como se quisessem subornar o inverno. Tudo era válido. E no meio de tudo isso, histórias antigas eram contadas. Histórias de pessoas que desafiaram a noite mais longa e nunca mais foram vistas. O rei que congelou naquela noite? Ele não estava vivendo um solstício, mas o frio que o matou carregava a mesma essência. A diferença é que ele não tinha aldeia ao redor, nem fogueira sem descanso, nem vozes para lembrá-lo de que o sono é perigoso. Ele estava sozinho. E a noite mais longa, mesmo quando dura apenas algumas horas, sempre vence os solitários. Era nesse período que o medo se tornava palpável. Não medo de invasores ou animais, mas de um inimigo invisível que podia entrar pela menor fresta. Qualquer erro, uma chama que se apagava, uma porta mal fechada, podia significar o fim. E todos sabiam que no dia seguinte haveria menos gente para contar a história. A ironia é que, apesar de toda essa tensão, a noite mais longa também era um dos momentos mais íntimos para a aldeia. As famílias ficavam próximas, compartilhando calor, comida e silêncio. Era como se o inverno, por mais cruel que fosse, desse um lembrete. A vida só sobrevive aqui se for vivida em conjunto. No dia seguinte, quando o sol finalmente voltava, pálido, tímido, mas vivo, havia uma sensação de vitória. Não porque o inverno tinha acabado, mas porque eles tinham sobrevivido ao pior que ele podia oferecer. Era um recado claro. Se você passou por isso, pode passar por qualquer coisa.
Mas nem todas as noites seguintes eram de alívio. Algumas eram de tédio mortal, quando o corpo estava seguro, mas a mente precisava de um motivo para continuar lutando. E foi aí que nasceu um passatempo peculiar. Parte jogo, parte superstição. Encontraram 3 homens mortos em volta de uma fogueira apagada, as mãos ainda segurando pequenos ossos polidos. Pareciam peças de jogo, mas para quem conhecia a vida no norte, aquilo não era brincadeira. O jogo dos ossos era mais do que passatempo. Era um ritual para distrair a mente enquanto o corpo lutava para não se render ao frio. Parar de jogar significava parar de se mover. E isso, no inverno, era o mesmo que assinar sua própria lápide. Os ossos vinham de caça, de restos de banquetes, ou até de inimigos abatidos. Eram esculpidos, marcados e usados para criar jogos de sorte, aposta e, em alguns casos, adivinhação. Para os vikings, mexer aqueles pedaços não só ocupava as mãos, mas mantinha o sangue circulando. Era a estratégia disfarçada de entretenimento. E ninguém reclamava da trapaça quando a alternativa era morrer congelado. Havia regras não escritas. Um jogador não podia abandonar a partida no meio, pois acreditava-se que isso quebrava o círculo e convidava o frio para dentro. As apostas variavam de um pedaço de pão até o direito de dormir mais perto do fogo naquela noite. E sim, já houve brigas mortais por causa de uma rodada mal resolvida. O rei que sucumbiu ao inverno talvez tivesse sobrevivido se houvesse alguém para puxá-lo para uma partida. Porque o jogo dos ossos não era apenas sobre ganhar ou perder. Era sobre manter a mente acordada quando tudo ao redor pedia para fechar os olhos. Na solidão, não havia dados para lançar, nem risos abafados para ouvir, e o frio encontrou nele uma presa fácil. As crianças aprendiam cedo a jogar. Começavam com regras simples, depois passavam para variações mais complexas, que envolviam memória, rapidez e até pequenas histórias inventadas a cada rodada. Era uma maneira de treinar a mente para reagir, mesmo sob o peso da exaustão. Alguns acreditavam que o jogo tinha origem sagrada, que Odin, em uma de suas viagens disfarçado de mortal, teria ensinado aos homens como manipular o destino com simples peças de osso. Outros diziam que era pura invenção prática, algo criado por alguém inteligente demais para deixar o inverno vencê-lo. O mais curioso era como, durante essas partidas, a aldeia parecia esquecer por algumas horas o perigo lá fora. O som dos ossos batendo, o murmúrio das apostas, o cheiro de fumaça e gordura no ar, tudo se misturava em uma pequena bolha de calor e vida. E, no norte, essas bolhas eram preciosas. Claro, o jogo também tinha seu lado sombrio. Havia quem jogasse para prever mortes, espalhando os ossos no chão e interpretando suas posições como mensagens do destino. Muitos juravam que essas previsões nunca falhavam, e quando o resultado era ruim, o resto da noite ficava mais frio do que qualquer vento. O jogo dos ossos era, no fundo, um lembrete de que sobreviver não é só manter o corpo funcionando, mas também a cabeça ocupada. Um viking entediado era um viking vulnerável, e o inverno adorava gente assim. Mas, por mais que o jogo mantivesse todos acordados, havia um momento inevitável em que o sono chegava. E quando isso acontecia, até os guerreiros mais durões sabiam que não era uma boa ideia dormir sozinhos, especialmente longe do calor de outros seres vivos. A cena era quase absurda. Um guerreiro com cicatrizes no rosto, acostumado a derrubar inimigos no campo de batalha, agora deitado, abraçado a uma vaca, com um cão enroscado nos pés e um bode resmungando ao lado. Para quem vinha de terras mais quentes, isso podia parecer humilhação. Para os vikings, era estratégia de elite. No inverno mortal, nada produzia calor tão constante e confiável quanto um corpo vivo, fosse humano ou não. Os animais eram parte fundamental da arquitetura térmica das cabanas. As vacas e cavalos ficavam nos compartimentos mais próximos ao espaço onde as famílias dormiam, separados apenas por paredes finas ou, às vezes, por nada. O calor gerado por eles, combinado com o cheiro forte e úmido, criava um microclima que podia significar a diferença entre acordar vivo ou não acordar nunca mais. Não era só sobre calor. Dormir junto aos animais também oferecia segurança. Um cavalo agitado ou um cão que rosnava no meio da noite era sinal de que algo estava errado. Seja um predador rondando, seja o vento mudando para anunciar uma tempestade. Eram alarmes naturais, sempre prontos e impossíveis de ignorar.
Havia um respeito silencioso entre homem e bicho nessas noites. Os guerreiros sabiam que a vida dos animais era tão valiosa quanto a de qualquer humano da aldeia. Perder uma vaca no inverno não era apenas perder comida, era perder calor vital, uma parte da engrenagem invisível que mantinha todos vivos até a primavera. O rei que congelou sozinho jamais teria cometido esse erro quando jovem. Ele sabia que, por mais forte que fosse, seu corpo sozinho não era páreo para o inverno. Mas, naquela última noite, não havia vaca, cavalo ou cão por perto. Apenas ele e o frio, um duelo que todos sabiam não terminar bem para o lado humano. As crianças cresciam acostumadas a essa intimidade com os animais. Não havia nojo, não havia vergonha. Era parte da vida, assim como vestir peles ou comer gordura de baleia. Ali, o cheiro de estábulo era cheiro de segurança, e o calor abafado que fazia suar sob as cobertas era bem-vindo. Claro, havia quem reclamasse. Alguns guerreiros jovens, recém-casados ou cheios de orgulho, tentavam manter distância dos estábulos. Achavam que dormir longe dos animais era sinal de status. Mas bastava uma noite mal planejada para aprender a lição. O inverno, afinal, adorava ensinar humildade. Os mais velhos, irônicos, sempre diziam que no norte não existe dormir sozinho. Existe apenas dormir errado. E quem insistia no erro acabava virando história contada ao redor das fogueiras, com aquele tom entre aviso e piada que só quem já esteve perto da morte sabe fazer. Dormir junto aos animais era mais uma dessas soluções simples e brutais que os vikings transformaram em tradição. Uma prática que unia o instinto à experiência, a necessidade à inteligência. Mas o frio não atacava apenas à noite. Ele também espreitava naquilo que parecia inofensivo. A umidade que se infiltrava lentamente, matando sem pressa, como veneno invisível. Encontraram um pescador morto dentro de casa, ao lado de uma lareira acesa. Não havia neve no chão, nem vento cortando as paredes. E ainda assim, o frio tinha vencido. A causa? Botas molhadas deixadas para secar tarde demais. Nos invernos vikings, a umidade era mais traiçoeira que o gelo. Ela não anunciava sua chegada. Apenas se infiltrava nas roupas, nas peles, nos ossos, até que o corpo desistia. A umidade era silenciosa e paciente. Uma gota esquecida na manga podia se transformar em um bloco de gelo preso ao corpo. E quando isso acontecia, não adiantava correr para a fogueira. O calor rápido só acelerava o congelamento interno, como um golpe de misericórdia. Os vikings sabiam que no inverno, o verdadeiro combate não era contra o frio seco, mas contra essa água escondida, sempre pronta para virar armadilha. Por isso, a luta contra a umidade era diária. Roupas eram inspecionadas como se fossem armas. Qualquer sinal de gelo era tratado imediatamente, usando pedras aquecidas na fogueira e embrulhadas em peles para não queimar. Essas pedras eram colocadas dentro de botas, luvas e até capacetes, expulsando a umidade antes que ela tivesse tempo de se transformar em sentença de morte. As cabanas tinham áreas específicas para secagem, projetadas com inteligência quase arquitetônica. Não era apenas pendurar perto do fogo e esperar. Era criar corredores de calor, usando paredes refletoras, peles como barreiras e pedras quentes para manter o calor circulando. Tudo pensado para que nenhuma gota tivesse chance de sobreviver. O rei que congelou no início da nossa história? Ninguém sabe ao certo, mas há quem diga que naquela última noite suas roupas estavam úmidas. Talvez por neve acumulada, talvez pelo próprio suor. No norte, suor era quase tão perigoso quanto uma ferida aberta. Evitá-lo era mais importante do que caçar ou lutar. Os anciãos ensinavam: se você suou, você perdeu tempo de vida. Por isso, a movimentação era medida, calculada como se cada passo fosse ouro. Avançar, parar, secar, repetir. Era uma dança estranha, mas necessária. E quem a ignorava, como o pescador das botas molhadas, acabava virando exemplo do que não fazer. A umidade não só matava corpos, também matava recursos. Um estoque de peles molhadas era um desastre coletivo. Não serviam para aquecer, cheiravam mal, e se o frio fosse extremo, congelavam numa peça rígida, impossível de usar. Manter tudo seco era tão vital quanto manter o fogo aceso. Até as armas sofriam. Uma lâmina úmida enferrujava. Um arco molhado perdia força.
cordas congeladas arrebentavam no primeiro uso. Por isso, guerreiros carregavam panos secos, enrolados sob a roupa, não apenas para polir metal, mas para salvar vidas. No fim, combater a umidade era combater um inimigo que não fazia barulho, não gritava e não sangrava. E talvez por isso fosse tão perigoso. Porque no norte, você ouvia o lobo antes de ele atacar. Mas nunca ouvia a umidade chegando. E quando a umidade era vencida e o frio controlado, ainda restava outro desafio: manter a mente desperta. E para isso, os vikings tinham um recurso tão inesperado quanto poderoso: o som. Diziam que ele cantou até o último suspiro. A voz fraca, quebrada pelo frio, ainda tentava acompanhar a melodia enquanto a neve cobria seus ombros. Quem o encontrou jura que, por um instante, pensou estar ouvindo um coro distante, como se os próprios deuses tivessem vindo buscá-lo. Entre os vikings, cantar no inverno não era apenas arte. Era uma arma invisível, capaz de manter o corpo vivo quando tudo ao redor dizia para desistir. As canções tinham ritmo pensado, compassos que controlavam a respiração e impediam o corpo de entrar em colapso. Inspirar pelo nariz, soltar o ar devagar pela boca, acompanhando o verso. Tudo isso evitava que o calor interno escapasse rápido demais. Era um truque simples, mas que salvava vidas. E para os vikings, qualquer truque que enganasse a morte era bem-vindo. Algumas melodias eram herdadas de tempos antigos, carregando histórias de heróis que enfrentaram invernos lendários. Outras eram improvisadas, criadas ali mesmo, para zombar do frio ou para provocar risos entre os companheiros. Porque se o corpo precisava de calor, a mente precisava de coragem. E nada alimentava mais essa coragem do que transformar o medo em música. O rei que sucumbiu ao frio. Nunca saberemos se cantou naquela última noite. Mas é fácil imaginar o quanto uma canção teria ajudado. Talvez o som da própria voz tivesse afastado a solidão que o matou antes mesmo do gelo. No norte, ficar em silêncio por tempo demais podia ser tão perigoso quanto ficar sem comida. Cantar também tinha um efeito coletivo poderoso. Quando um grupo começava a entoar uma melodia, o som se espalhava pelas cabanas, atravessava o vento e lembrava a todos que ainda havia vida na aldeia. Era como se cada nota fosse uma fagulha que acendia um pouco mais o espírito dos vizinhos. Nem sempre as letras eram heróicas. Muitas eram debochadas, zombando da própria miséria. O frio pode levar meus dedos, mas não vai levar minha caneca. Cantavam alguns, entre goles de hidromel. Esse humor ácido, quase insolente, era mais uma forma de enfrentar a morte de frente, como se dissesse: você pode me derrubar, mas vai ter que me ouvir cantando até o fim. Havia, porém, canções que ninguém ousava cantar fora da noite mais longa. Eram melodias associadas a lendas antigas, acreditava-se que chamavam espíritos. Alguns bons, outros nem tanto. Essas músicas eram reservadas para momentos de desespero absoluto, quando tudo parecia perdido, e qualquer ajuda, mesmo a sobrenatural, era aceita. As crianças aprendiam primeiro a ouvir, depois a cantar. Os mais velhos corrigiam o ritmo, ajustavam o tom. Não por vaidade musical, mas porque sabiam que a cadência certa era vital para o truque funcionar. Respirar errado no frio extremo era como abrir uma janela para o inverno entrar. Mesmo assim, havia quem zombasse dessas práticas. Alguns guerreiros jovens achavam que cantar era perda de tempo, coisa para velhos ou para quem não aguentava o peso de um machado. Muitos deles não chegavam à primavera para mudar de ideia. E por mais que as canções ajudassem a enganar a morte, havia momentos em que ela não precisava enganar ninguém, porque o frio tinha um truque ainda mais cruel. Um chamado que vinha de dentro da mente e que fazia até o mais experiente caminhar sorrindo para o próprio fim. Ele foi visto pela última vez rindo sozinho, no meio de uma tempestade, sem capa, sem botas e sem nenhum sentido aparente. Caminhava pela neve como quem desfilava, os braços abertos, a pele nua ficando vermelha antes de começar a azular. Alguns tentaram alcançá-lo, mas ele ignorou todos, como se estivesse indo ao encontro de alguém que amava. No norte, isso tinha um nome, o chamado de Skadi, a deusa do inverno. E quando ele chegava, era quase impossível resistir. A ciência de hoje chama isso de paradoxo do frio extremo. Quando o corpo, prestes a entrar em colapso, envia sinais errados ao cérebro,
fazendo a pessoa acreditar que está quente. Para os vikings, porém, isso era muito mais sombrio. Acreditavam que Skadi escolhia alguns para serem levados ao seu salão gelado, onde viveriam para sempre em um banquete congelado, bebendo hidromel de neve. Uma lenda bonita. Até você ver alguém sucumbir a ela. O primeiro sinal era a risada. Não a risada de alegria, mas aquela ruidosa, quebrada, que parece vir de um lugar estranho da garganta. Depois, vinha a remoção das roupas. Um gesto fatal que para os observadores parecia loucura pura. Mas para quem estava chamado, era como tirar um peso, como se despir fosse libertação. A aldeia inteira temia esse momento. Quando alguém começava a rir no frio, todos sabiam que era hora de agir rápido. Não havia negociação. Agarravam o afetado, envolviam-no em peles, arrastavam-no para junto do fogo e o mantinham ali, mesmo que gritasse, mesmo que implorasse para sair. Era uma luta contra o corpo e contra a mente, travada por aqueles que se recusavam a perder mais um para a deusa gelada. O rei que congelou naquela noite? Alguns juram que foi visto sorrindo antes do fim. Talvez tenha sido apenas resignação. Talvez tenha sentido o chamado. O fato é que ninguém estava lá para puxá-lo de volta. E no norte, enfrentar Skadi sozinho era como duelar com o vento. Você não vence, só desaparece. O mais cruel era que essa loucura do frio podia atacar qualquer um, não importava o quão experiente fosse. Velhos caçadores, jovens guerreiros, mulheres acostumadas a lidar com tempestades, todos podiam ser pegos, e era sempre rápido. Um momento de clareza, outro de riso, e então, silêncio. Para se proteger, os vikings criaram sinais de alerta. Se alguém se afastava demais do grupo, se começava a falar sozinho, se tirava as luvas sem motivo, soava-se o alarme. Literalmente, um chifre era tocado, e os mais próximos corriam para impedir o pior. A aldeia tratava a loucura do frio como tratava um ataque inimigo. Algumas famílias tinham histórias de membros que simplesmente sumiram, deixando apenas pegadas que desapareciam na neve. Nessas lendas, dizia-se que Skadi gostava de levar suas presas sem testemunhas, para que ninguém pudesse interferir. Era uma forma de reforçar o respeito, ou o medo, pelo inverno. E mesmo quando alguém sobrevivia ao chamado, voltava diferente. Mais calado, mais introspectivo, como se tivesse visto algo que não podia contar. Alguns diziam que isso era apenas trauma. Outros, que era porque a pessoa realmente tinha estado frente a frente com a deusa. E voltado. Mas para cada história de morte e loucura, havia também as histórias de vitória. Noites em que o frio quase venceu, mas em que um calor inesperado, vindo de um lugar muito mais alto, mudava tudo. A aldeia inteira jurava que naquela noite o céu pegou fogo. Não era aurora boreal. Não era relâmpago. Era uma linha dourada que cortou a escuridão, seguida por fagulhas que caíram como chuva ardente. Um caçador, perdido há dias na neve, voltou no dia seguinte dizendo que aquilo o salvou. Ele havia se aquecido sob aquela luz divina até o amanhecer. Para os vikings, não havia dúvida. Odin tinha deixado cair um pedaço do seu fogo celestial. Essas histórias corriam rápido, misturando fé e sobrevivência. O calor dos deuses podia ser uma tempestade elétrica, o reflexo de meteoros, ou até uma coincidência com um incêndio distante. Mas para quem vivia no limite entre a vida e a morte no inverno, não importava a explicação. O que importava era que, por algumas horas, o frio tinha recuado, e alguém estava vivo para contar. Os anciãos contavam que, quando Odin ou Thor enviavam calor, ele nunca caía ao acaso. Era para os dignos, guerreiros, mães, caçadores, qualquer um que tivesse mostrado coragem contra o inverno. Esses momentos eram vistos como bênçãos, e quem sobrevivia assim era considerado marcado, protegido, diferente. O rei que congelou, dizem, também esperou por esse sinal. Mas naquela noite, o céu permaneceu mudo e escuro. Talvez os deuses estivessem ocupados. Talvez julgassem que sua hora havia chegado. Ou, mais cruelmente, talvez quisessem lembrar a todos que, mesmo com suas bênçãos, a morte é parte da história. Alguns guerreiros tentavam chamar o calor dos deuses. Subiam colinas à noite, acendiam fogueiras enormes e cantavam alto, como se quisessem acordar o próprio céu.
Outros carregavam talismãs de metal polido para refletir qualquer luz, na esperança de que isso chamasse a atenção divina. Poucos juravam que funcionava. Muitos voltavam apenas com o rosto queimado de vento. O impacto psicológico dessas aparições era tão forte que, por semanas depois, a aldeia inteira parecia mais viva. As histórias eram repetidas, exageradas, reinventadas. O fogo celestial virava quase um personagem, um aliado silencioso que aparecia quando tudo parecia perdido. Claro, sempre havia céticos. Alguns diziam que o calor vinha de fontes muito mais terrenas, troncos de árvores queimando depois de um raio, ou gases que pegavam fogo no pântano. Mas até esses reconheciam que acreditar fazia diferença. No inverno, a esperança era uma forma de calor. Havia ainda uma interpretação mais sombria, que o calor dos deuses era também um teste, uma isca para ver quem correria até a luz e quem ficaria no escuro. Talvez fosse por isso que, mesmo ao verem o brilho distante, alguns escolhessem não se mover, preferindo confiar nos seus próprios fogos e nas suas próprias paredes. De qualquer forma, o calor dos deuses era raro e imprevisível. Não se podia depender dele. E foi exatamente essa compreensão que levou os vikings a desenvolver o que chamavam de o segredo mais antigo. Uma verdade que não estava nas peles, nas armas ou nas chamas, mas nas pessoas ao redor delas. Havia uma velha canção que dizia: o inverno não mata os fortes, mata os solitários. E para os vikings, isso não era poesia, era estatística. Décadas de histórias mostravam que sobreviver ao frio mortal não dependia apenas de roupas, comida ou fogueiras, mas da capacidade de permanecer junto. Esse era o segredo mais antigo. O inverno era vencido pela comunidade, não pelo indivíduo. Quando o frio apertava, os guerreiros deixavam de lado disputas, ofensas e até vinganças sangrentas. A sobrevivência era um pacto silencioso. Não importava se no verão você odiava o vizinho porque ele roubou seu cavalo. No inverno, ele podia ser a diferença entre viver e morrer. E isso era entendido sem necessidade de juramentos ou cerimônias. As casas eram reorganizadas para aproximar famílias. Muitas vezes, 3 ou 4 núcleos se juntavam em um único espaço, transformando a cabana em um organismo vivo, pulsando com calor, cheiro de comida e som constante de vozes. Não havia luxo, não havia privacidade, mas havia calor humano suficiente para manter a morte do lado de fora. O rei que congelou naquela noite tinha esquecido disso. Orgulhoso, acreditava que poderia atravessar o inverno com poucos homens, confiando na própria força e nas reservas acumuladas. Mas força e comida não substituem o calor coletivo, e nenhuma parede segura o vento que entra pela solidão. Essa união não era romântica, era prática. Dormir amontoado, compartilhar comida e dividir tarefas não era sinal de generosidade, mas de inteligência. Até a distribuição das vigílias era calculada. Os mais jovens e fortes ficavam acordados nos horários de maior frio, enquanto os mais velhos guardavam o fogo nas horas calmas. Tudo pensado para que ninguém ficasse vulnerável. A solidariedade viking tinha outra camada: a proteção psicológica. Ter alguém para conversar, rir ou até discutir evitava que a mente se perdesse no silêncio gelado. Era comum que histórias fossem contadas em turnos, não para diversão, mas para impedir que a atenção de todos se dissolvesse no vazio. Quando o inverno terminava, essa convivência forçada deixava marcas, amizades improváveis surgiam, e rivalidades antigas eram esquecidas, pelo menos até o verão, quando as velhas disputas voltavam. Mas durante o frio, havia uma trégua sagrada que até os mais violentos respeitavam. Os anciãos transmitiam esse ensinamento como se fosse parte do sangue nórdico. Sozinho você dura dias. Junto você dura o inverno. E os jovens que tentavam desafiar essa lógica, buscando provar independência, quase sempre acabavam como histórias de advertência contadas nas próximas estações. Era essa rede invisível que mantinha a aldeia viva. Não os muros, não as armas, não os deuses. Apenas gente cuidando de gente, com a obstinação de quem sabe que amanhã pode ser o próximo a precisar de ajuda. E se o segredo mais antigo era nunca enfrentar o frio sozinho, a tragédia do rei foi justamente esquecer essa regra. Porque, como a história mostra, não é o inverno que decide quando você morre. É a distância entre você e os outros. Mas antes de chegarmos ao fim dessa jornada,
Há ainda um último retorno à imagem que abriu nossa história. A última noite do rei, quando todos os segredos que você ouviu até agora deixaram de fazer sentido. Quando o encontraram, o gelo já havia colado sua capa ao chão. A barba, que um dia fora negra e espessa, estava branca como lã de cabra velha. As mãos, abertas sobre o colo, ainda seguravam um pedaço de lenha. Talvez o último que pretendia colocar no fogo. Mas o fogo estava morto. E ele também. O que matou o rei não foi o frio em si, mas a ausência de tudo o que você já ouviu até agora. Ele não estava cercado por corpos para dividir calor. Não tinha vacas ou cães dormindo perto. As roupas, apesar de boas, estavam úmidas. A comida, distante. A fogueira pequena demais para enfrentar a noite. E o hidromel, em vez de aliado, provavelmente serviu de convite para o sono que ele nunca deveria ter aceitado. Era como se tivesse reunido, em poucas horas, todos os erros que um viking poderia cometer. O mais cruel era que ele conhecia cada truque, cada tradição, cada superstição. Fora criado nas longas noites do norte, ouvindo histórias que ensinavam como vencer o inverno. Mas naquela noite, fosse por orgulho, solidão ou pura exaustão, decidiu ignorá-las. E no norte, ignorar o inverno é o mesmo que assinar sua rendição. Alguns dizem que ele estava doente. Outros, que simplesmente havia perdido a vontade de lutar. Há quem acredite que, sem aldeia para proteger, o rei já não via sentido em acordar no dia seguinte. Porque sobreviver, para ele, sempre fora um ato coletivo. E agora, não havia mais ninguém para dividir o peso da noite. O cenário ao redor parecia zombar dele. A neve caía suave, como se cobrisse o corpo com um manto cerimonial. O vento uivava entre as paredes, mas já não tinha contra quem lutar. E as estrelas, frias e distantes, observavam em silêncio, como testemunhas de uma sentença já cumprida. Para a aldeia, sua morte virou mais do que luto, virou lição. Nas fogueiras, sua história passou a ser contada como um lembrete brutal de que nem reis escapam da regra mais antiga. O inverno não se vence sozinho. E cada vez que alguém novo chegava à aldeia, essa era uma das primeiras histórias que ouvia. Havia uma ironia amarga no fim do rei. Sua vida inteira fora marcada por batalhas, invasões e vitórias contra inimigos com espadas e escudos. Mas o adversário que o derrotou não tinha rosto, não fazia barulho e não carregava armas, apenas um frio paciente e implacável. Talvez, no último momento, ele tenha entendido que o inverno não é apenas uma estação, mas um julgamento. Um teste constante, sem avisos nem misericórdia, que decide todos os anos quem fica e quem vai. E naquele ano, ele foi. Para os que ficaram, a lembrança dele não era apenas de um rei, mas de um aviso. Um lembrete de que o frio é mais antigo que qualquer coroa, e mais poderoso do que qualquer homem que já se sentou num trono. E assim, a última noite do rei se tornou a primeira lição para todos que ousavam achar que podiam enfrentar o inverno com coragem. Mas sem companhia. Agora, só resta falar sobre o último ensinamento dessa história. Aquele que explica por que, mesmo quando a neve derrete, o frio nunca vai embora de verdade. A primavera chegou devagar, como sempre. Primeiro, uma gota escorrendo do telhado. Depois, um pedaço de neve cedendo e caindo no chão com um som oco. Os campos começaram a aparecer debaixo do branco, revelando terra úmida e ossos esquecidos. Mas, para os vikings, o frio não terminava com a estação. Ele ficava dentro. No corpo, na memória, nos hábitos que continuavam mesmo sob o sol. O frio deixava marcas invisíveis. Um homem que sobreviveu a um inverno mortal nunca mais confiava totalmente no calor. Sempre guardava mais lenha do que precisava. Sempre vestia mais camadas do que o dia exigia. Dormia com a porta bem trancada e acordava à noite só para conferir se o fogo ainda estava aceso. Era como se o inverno tivesse fincado raízes no peito. Alguns chamavam isso de prudência. Outros, de maldição. Porque havia quem, mesmo nos verões mais longos, ainda sentisse calafrio sem motivo. Quem ainda sonhasse com a noite mais longa, com o vento uivando como um lobo faminto atrás da porta. O frio, nesse sentido, não era só um clima. Era um fantasma que nunca partia. A aldeia sabia disso e transformava a lembrança em força. As histórias de invernos passados eram contadas ano após ano, não apenas para entreter,
mas para manter vivo o medo necessário. O medo que impedia alguém de achar que poderia enfrentar o frio sozinho. Era um trauma coletivo usado como vacina. O rei, mesmo morto, continuava presente nessas histórias. Seu fim solitário era repetido como oração, e seu nome, pronunciado em voz baixa, servia de aviso. Não para insultá-lo, mas para lembrar que ninguém, por mais forte ou experiente, está acima das regras do inverno. E assim, cada primavera era celebrada não como vitória, mas como trégua, porque todos sabiam que o inimigo voltaria. Sempre volta. E quando o primeiro silêncio caísse sobre a aldeia, trazendo o prenúncio da próxima batalha, cada um saberia exatamente o que fazer. O frio, afinal, é paciente. Ele não precisa vencer todos os anos, basta vencer uma vez. E é por isso que, no norte, as pessoas vivem como se a próxima noite gelada estivesse sempre à espreita. Agora me diga, você acha que sobreviveria a um inverno viking? Ou faria parte das histórias contadas ao redor do fogo, com seu nome sussurrado como exemplo? E como aviso, o frio não é só temperatura, é memória. Ele não vive nas nuvens, vive na cabeça. Não sopra apenas lá fora, sopra dentro de quem já o enfrentou. O inverno viking não era feito só de gelo e vento, mas de pactos invisíveis, decisões tomadas no escuro e silêncios que pesavam mais que o aço. E no fim, sobreviver era menos sobre lutar contra o clima, e mais sobre não lutar sozinho. Talvez seja por isso que, séculos depois, ainda contamos essas histórias. Não para romantizar o sofrimento, mas para lembrar que a morte gelada é paciente e educada. Ela bate à porta, espera e entra, quando você resolve que pode passar uma noite sem companhia. O rei sabia disso. Só não esperava que aquela fosse a noite em que a visita chegaria. No norte, dizem que você nunca derrota o inverno, só negocia com ele. E toda negociação tem prazo. A diferença entre voltar para casa ou virar estátua de gelo é simples: saber se alguém vai estar lá para dividir o calor quando a noite cair. Então, se um dia você ouvir o silêncio pesado que precede a primeira nevasca, lembre-se desta história. Não pela glória, não pela lenda, mas pelo aviso. Porque o frio, assim como a morte, não precisa vencer sempre. Só precisa vencer uma vez.